O homem, com a barba rala e os olhos fundos, parecia ter mais frio do que aquele tempo justificava. A mulher ao lado dele, as mãos trêmulas, apertava um saco plástico com alguns objetos. Havia algo de errado ali. Não era apenas o frio. Era o modo como o casal não conseguia se orientar. Perguntas repetidas, uma confusão sobre datas, pequenas contradições que fariam qualquer um desconfiar de demência leve. Não que isso fosse uma justificativa para abandono, mas um sinal de vulnerabilidade que requeria cuidado imediato. Lívia foi até ele sem alarde, como havia aprendido em casa a não interromper uma conversa, apenas a melhorar o tom dela. Ela falou com a mulher como falaria com uma avó, voz baixa, com o respeito que lhe vinha natural. "Posso oferecer o cachecol?" perguntou, estendendo o mesmo cachecol que usara mais cedo. A senhora Helena sorriu com estranheza e aceitou o tecido. O homem, Francisco, colocou a mão no bolso e deixou a pulseira de relógio reluzir ao sol fraco que fazia entre as nuvens. O relógio era antigo, ouro trabalhado, com uma marca de família. Era bonito demais para um senhor que dizia não saber onde estava. Algo havia sido tomado ali, não necessariamente por eles, mas dele. Essa cena foi uma espécie de gatilho. O detalhe do relógio, o saco plástico com papéis amassados, a confusão desordenada do casal atraíram a atenção de seu Mário, o vendedor de jornal da esquina. Ele apareceu com o frio no rosto e o avental molhado, segurando um pacote de pão. Conhecia cada freguês no bairro e tinha a memória de quem vira muita coisa estranha acontecer nas calçadas. Quando notou o relógio, sua expressão mudou. Um homem chamuscado passou por ele na curva e comentou algo que ficou na garganta de Mário. O filho vendeu as coisas e saiu com os caras da zona. O vendedor conteve a notícia como quem segura uma pedra. "Senhor, o senhor está bem?" perguntou Lívia a Francisco. "Não sei", ele respondeu, as palavras iodadas por uma certeza tímida. "Alguém disse que estávamos no lugar errado, que devíamos ir para casa, mas a casa não estava mais." Aquela frase caiu como uma pedra no fundo de um poço. A casa não estava mais? O que significa que alguém vendia os móveis? Que alguém fez papéis por eles? Lívia olhou para o relógio de Francisco, para o saco com papéis, e notou no canto do saco um recibo bancário amassado com a assinatura de um nome, Rodrigo. O nome acendeu o instinto. Não porque fosse particularmente comum ou raro, porque tinha o timbre de um filho que se afastara. Nomes para Lívia eram mapas. Ela guardava mapas na cabeça. Havia uma clareza em juntar nomes a rostos, a relógios, a recibos. "Rodrigo?" ela murmurou. Carla, ainda agarrada a Isabela, ouviu e endireitou o corpo, como quem acaba de lembrar do que tentava esquecer. A cidade continuava a chover, mas para aqueles ali o tempo ganhou outra densidade. O frio do abandono tornou-se calor de suspeita. Logo o ponto o encheu de vozes. Alguém telefonava para o número de emergência social, outra pessoa avisava a central do bairro. A imagem das duas vidas desorganizadas, uma mãe e seu bebê, dois idosos sem saber onde estavam, começou a formar uma corrente. No meio daquele lento rebuliço, Lívia fez algo que ninguém esperou. Pegou o telefone de Carla com delicadeza e perguntou se podia ligar a alguém que a ajudasse. Carla, com lágrimas guardadas, assentiu. A ligação foi feita para o número da assistência social. A voz do outro lado pediu calma, disse que mandariam um carro social, que havia um abrigo temporário. Alguém, por favor, cuidasse até a equipe chegar. "Eu cuido", disse Lívia, com a leve frequência de quem fala uma promessa. A promessa foi um fio que puxou várias mãos. Logo apareceu Dona Célia, a gestora do abrigo municipal, com um casaco impermeável amarelo e uma prancheta cheia de folhas. Ela vinha sempre com um sorriso prático. Sua experiência fazia dela um tipo de bússola invisível em crises. Vendo os documentos, vendo o casal, ela anotou coisas, pediu nomes e pediu calma. "Vamos levar vocês para o abrigo por enquanto", disse Dona Célia, em tom burocrático mas gentil. "Lá haverá um médico, um lanche quente. Obrigada por ter chamado." A boa vontade, porém, não apagou uma ponta feia. Um homem no outro lado da rua tomou uma foto com o celular. O flash digital era quase um alarme. Alguém em algum lugar estava observando e julgando.
Em algumas horas, aquela imagem poderia ganhar o peso de uma manchete: desabrigados no ponto. A notícia facilitaria versões dúbias. Por sorte, antes que qualquer rede amplificasse a cena, apareceu doutora Vera, assistente social municipal, uma mulher de presença firme e olhar de quem tinha visto muita coisa e aprendido a separar emergência de espetáculo. Ela chegou acompanhada por um policial à paisana que a reconhecera num plantão anterior. Doutora Vera ouviu o relato com a calma de quem recolhe evidências e sentimentos na mesma medida. Precisamos ter certeza de que ninguém foi roubado, afirmou ela, olhando para o saco de Francisco. Às vezes há transferências, às vezes há desorientação. Precisamos verificar documentos. Doutora Vera pediu que o casal fizesse um exame rápido de saúde e perguntasse se tinham família próxima. Francisco murmurou o nome de um filho, Rodrigo. O nome, repetido, ganhou contorno. Havia uma continuidade que precisava ser medida. Ela pediu a identificação. A carteira de identidade estava gasta, a foto datava de anos, e o documento não revelava o paradeiro atual do filho. Mas alguém no grupo lembrou de uma conversa com um vizinho. Rodrigo fora visto vendendo um lote de móveis a um conhecido agiota da redondeza. Enquanto tudo isso se desenrolava, um pequeno grupo teve a sensação de que aquela manhã não seria rotineira. Lívia permanecia ao lado de Carla e Isabela, entoando um canto baixo, ladeada por Dona Célia. Em meia hora, a imagem do casal e da mãe com o bebê poderia ser usada por quem gosta de julgar sem conhecer. Lívia assistiu à viralização silenciosa com as sobrancelhas franzidas. Para ela, as pessoas não eram números ou etiquetas. Era como se alguém quisesse colar rótulos permanentes em vidas que precisavam de cuidados e não de adjetivos. Ela sentiu uma pontada de defesa que cresceu. Não era medo de exposição, era raiva pela injustiça. Não deixou isso transparecer em drama. Seu modo era outro: ação. Eles não são vagabundos, disse ela, com firmeza simples que cortou o ar. Eles são pessoas, eles têm família. Alguém a ouviu e, naquele tom curto, a força da frase ganhou simpatia. Um policial que observava a movimentação se aproximou e perguntou a Lívia, meio desconfiado, quem ela era. Ela explicou que havia sido apenas a pessoa que ofereceu o cobertor. Eles fizeram perguntas, mas não chegaram à acusação, ainda. A investigação inicial, porém, trouxe outra peça. Um extrato bancário encontrava-se entre os papéis que Vicente trouxera. Havia transferências frequentes, pequenas e periódicas, para uma conta identificada como Silveira Investimentos, um nome que no bairro significava sombra. Silveira era conhecido por operar como agiota, emprestava dinheiro com juros exorbitantes e tinha uma presença pulsante nas esquinas onde homens precisavam de saída rápida. Quando o nome dele surgiu, o ambiente esfriou. O rastro, que começara com um relógio e um recibo, apontava agora para o crime organizado. A notícia chegou à delegacia. Delegado Carvalho, homem de barba curta e olhar pragmático, pegou o caso com profissionalismo. Ele entendeu rapidamente que o problema não era simples. Havia indícios que poderiam configurar fraude, apropriação indevida e, em última instância, crimes financeiros envolvendo agiotagem. Mas as investigações demandavam tempo. Perícia, checagem de assinaturas, requisição de extratos oficiais, cooperação bancária. Nada que a pressa da opinião pública aceitasse. Enquanto o delegado pegava as primeiras providências, um silêncio desconfortável caiu sobre o grupo. Silveira não era só um nome em um papel. Ele tinha capangas que se moviam rápido para amarrar contas, limpar rastros, intimidar. As conexões entre Rodrigo e Silveira ainda eram pouco claras, mas poderosas o bastante para que ninguém ignorasse. Numa tarde que parecia querer revelar tudo, chegou a primeira má notícia. Na calada da noite anterior, alguém invadira a casa de Vicente e revirara seus arquivos. O envelope com mais provas havia sumido. Só restaram o amassado e o que o homem lembrava de cabeça. O ataque não fora à vista. Não haviam sinais de arrombamento, apenas a delicadeza de quem queria intimidar, buscar e recolher rastros. A polícia recolheu a ocorrência, doutora Vera anotou tudo num caderno, doutora Mariana contatou o banco pedindo extratos administrativos. Foi quando o episódio mudou de tom. Rodrigo apareceu na história, mas não como texto. E foi nesse lugar de afeto que ela decidiu.
Precisava fazer algo mais concreto para descobrir a verdade, para proteger aqueles que agora reconhecia como família escolhida. Mas antes de tomar qualquer ação arriscada, havia que preparar terreno. Doutora Mariana e doutora Vera coordenaram uma reunião com o delegado Carvalho, discutiram hipóteses. Que Rodrigo tivesse vendido bens por necessidade, que agiotas como Silveira tivessem oferecido empréstimos em troca de controle, que assinaturas haviam sido falsificadas. A palavra falsificação teve peso. Perícia seria necessária, registros bancários deveriam ser requisitados, e tudo isso consumiria dias que poderiam ser perigosos. Na mesma semana, um telefonema mudou o curso da história. Alguém havia visto Rodrigo em companhia de capangas de Silveira num café da periferia. O relato era confuso, mas falava em voz baixa sobre acerto de contas. Mariana escutou em silêncio e disse poucas palavras. Se ele estiver junto de Silveira, não se aproxima. É perigoso. Naquela noite, um carro preto parou em frente ao abrigo. 2 homens desceram, olharam em volta, como quem procura algo ou alguém. Os voluntários notaram e fecharam as portas mais cedo. O carro foi embora. Um efeito terrível apoderou-se do abrigo, a sensação de que alguém estava vigiando. Lívia, naquela noite, ao deitar na cama do descanso dos voluntários, ouviu o ruído contínuo da chuva no telhado e imaginou as pequenas figuras do dia. Isabela enrolada em manta, a mão enrugada de Helena segurando a dela. Dormiu preocupada, mas com uma resolução que parecia ressonar no peito. Não poderia ficar apenas sentada esperando. Na manhã seguinte, quando o sol fingiu que podia vencer as nuvens, Vicente apareceu esbaforido com uma notícia que cortou o ar. Encontrara no baú de um conhecido um recibo de transferência grande, cujo carimbo era de uma loja de móveis que havia negociado com Rodrigo. Havia também um número de telefone, um contato de Silveira. Era suficiente para ligar o circuito. Era uma ponta, era perigosa, mas era também uma via de possível verdade. Doutora Mariana, ao ver o recibo, falou com tom pedagogicamente conciso. Vamos montar uma estratégia. Primeiro, proteção às vítimas. Segundo, reunir provas. Terceiro, comunicar tudo à delegacia e pedir medidas cautelares. E, por fim, manter a visibilidade pública sob controle. Quanto menos espetáculo, melhor. Nesse momento, a narrativa abriu um espaço para a tensão. Havia pistas, havia vontade, havia, no entanto, risco. Silveira não era apenas um nome em papel, era um homem com recursos. Rodrigo podia ser vítima ou cúmplice. Alguém poderia estar se movendo para eliminar provas. E havia, ainda, a peculiar coragem de Lívia, uma jovem com síndrome de Down, cujo afeto havia ligado vidas. Sua vontade de agir era um motor. Doutora Vera e doutora Mariana viam nela uma colaboradora importante, não pela etiqueta, mas por sua capacidade de observar, de lembrar detalhes que adultos, atolados em certezas, não percebiam. Assim, num ritmo que misturava urgência e cuidado, prepararam um pequeno plano inicial. Vicente tentaria recolher mais documentos discretamente. Seu Mário ficaria de olho nos arredores. Doutora Vera consolidaria a situação dos idosos. Doutora Mariana requisitaria, em caráter de urgência, bloqueio de quaisquer transferências suspeitas, enquanto o delegado Carvalho acionaria sua equipe para monitorar qualquer movimento de Silveira. Lívia prometeu ajudar no que pudesse. E foi nessa promessa que terminou um bloco de tempo. A cidade parecia respirar diferente. Havia um sentimento coletivo de que algo maior estava por vir. Pequenos atos se acumulavam. Uma manta, um guarda-chuva, um recibo. Aquilo poderia ser só uma manhã de chuva e depois silêncio. Ou poderia ser o começo de uma mudança. Quando o plano começou a se mover, ninguém imaginava que a corrente que se iniciava transformaria vidas além do imaginado. Havia uma linha tênue entre cuidado e perigo. E ali, no limite, Lívia decidiu que não recuaria. Ela não era uma narradora anônima da própria história, era agente. Fez uma lista mental de coisas para lembrar, números, nomes, rostos, e, enquanto a chuva finalmente dava lugar a um dia cinzento e claro, caminhou ao lado de Carla e Isabela, sentindo que cada passo era um pequeno ato de resistência contra a indiferença. Mas o caminho que começava a se abrir não era sem sombras. Havia telefones que tocavam sem que ninguém atendesse.
Havia homens que falavam em voz baixa nas esquinas. Havia um carro preto que voltava a rondar. E havia um preço que podia ser cobrado por saber demais. Naquela tarde, enquanto o grupo se reunia para acertar os detalhes do que fariam nas próximas horas, alguém bateu à porta do abrigo. Um mensageiro deixou um envelope com apenas uma folha dentro. Uma palavra escrita com pressa: cuidado. Sem assinatura, sem pista. Era o aviso de que as ruas tinham ouvidos e que o caso ultrapassava a esfera privada. Era também um lembrete de que agir exigiria cuidado, coragem e solidariedade. Lívia pegou o envelope, sentiu o papel entre os dedos e, olhando para os rostos em volta, de Carla, de Helena, de Francisco, de Dona Célia, de Vicente, de seu Mário, teve a certeza de que a decisão tomada naquela manhã sob chuva não era pequena. Era o primeiro movimento de uma rede que começava a se formar. Aquele gesto, tão simples quanto dividir um guarda-chuva, havia começado a mover peças grandes. Quando todos se dispuseram a agir, ninguém ainda sabia o que viria. Se Ricardo ou Rodrigo era vítima ou vilão, se Silveira iria recuar ou avançar, se a verdade sairia limpa ou se entraria numa teia. Mas havia uma coisa clara: a cidade, por um momento, decidiu que proteger era mais valioso do que julgar. E foi assim, com a chuva ficando para trás e com a promessa inquieta no ar, que se prepararam para o próximo passo. Uma busca por documentos, uma tentativa de falar com Rodrigo, uma vigilância discreta sobre as movimentações de Silveira. A trama começava a apertar. Alguns passinhos pareciam inofensivos, uma ligação, um recado, uma visita. Outros, porém, começavam a cheirar a perigo. Lívia, deitada naquela noite no quarto comunal do abrigo, ouviu o choro abafado de Isabela e soube que a manhã seguinte exigiria coragem. No fundo, tinha um medo que não escondia, mas maior que ele era a sensação de que pequenas mãos podem, de fato, segurar grandes destinos. No dia seguinte, quando o telefone tocou no escritório de doutora Mariana, ninguém ainda sabia que a voz que surgiria do outro lado mudaria todo o tom da operação, ou que a decisão tomada por uma garota que oferecera um cobertor na chuva arrastaria para longe qualquer possibilidade de neutralidade. A cena estava montada. As peças, agora, começavam a se mover em direção a um lugar onde as escolhas de cada um teriam peso. O telefone tocou no meio da manhã. Uma voz trêmula do outro lado. Um funcionário de uma oficina mecânica jurava ter visto Rodrigo entrar num carro preto, acompanhado por 2 homens que pareciam conhecê-lo. A mensagem era curta, mas acendeu algo que parecia uma usina de possibilidades. Doutora Mariana desligou e respirou fundo. Olhou para Lívia com aquela calma que vinha de quem sabe transformar nervosismo em plano. Vamos marcar um encontro, disse Mariana, sem hesitar, discreto, em lugar público. Delegado Carvalho fará a vigilância, mas ninguém vá sozinho. E, por favor, mantenham a calma. Se essa história já está mexendo com você, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. É bom saber que histórias de cuidado ressoam além daqui. A operação foi montada com a delicadeza de quem costura uma roupa forte, pontos justos, sem cortes que ferissem. Vicente ficaria de olho nas rotas de fuga. Seu Mário cuidaria de uma banca perto do local escolhido para a reunião, pronto para observar e avisar. Doutora Vera organizaria a logística com o abrigo caso fosse necessário recolher mais pessoas. A delegacia montaria um pequeno núcleo de observação. O plano era simples na teoria. Arranjar um encontro com Rodrigo para mostrar documentos e pedir esclarecimentos, registrar a conversa e averiguar se havia remissão por parte dele. A intenção era dar oportunidade para que ele dissesse a verdade e, se houvesse resistência, a polícia estaria por perto para intervir com um mínimo de alarde. Nos dias que antecederam o encontro, a cidade se tornou uma pequena casa de silêncio e tensões. Vieram perguntas práticas. Será que Rodrigo sabia que as coisas que saíram da casa eram dele para vender? Havia assinaturas forjadas? Quem se beneficiou de verdade? E no centro das perguntas, a figura de Silveira, homem cuja voz era sufocante para quem já tivera dívidas. O nome reverberava e fazia o ar tremer.
No café escolhido para a reunião, as xícaras faziam música baixa. Lívia estava lá, com a manta dobrada ao lado, olhos atentos. Não era apenas presença simbólica. Ela se oferecera para... Em 20 minutos, a pista revelou o abandono do veículo num estacionamento industrial. Sinais de luta, mas nenhuma garantia de presença de Rodrigo. Pegadas que levavam a um galpão às margens da cidade. Havia, em vez de respostas, o ar de uma armadilha. Quando a equipe chegou ao galpão, já ao anoitecer, a cena confirmou o medo. O local cheirava a metal frio, luzes fracas e vozes abafadas. Havia correntes de energia que pareciam manter tudo no limiar da ilegalidade. Silveira aparecia como sombra. Não assumiu o protagonismo fisicamente. Deixou seus capangas atuarem. Rodrigo, amarrado, respirava com falta. Ele parecia menor do que qualquer notícia retrataria. Corpo encolhido, olhos que imploravam por algo que ninguém naquele momento sabia conceder. A operação, que tinha tudo para ser limpa, transformou-se em confusão. Alguém, talvez um vigia, talvez um morador, havia avistado luzes e, por medo, acendeu uma fogueira. O resultado foi a criação de fumaça que se espalhou pelo galpão, confundindo ruídos e obscurando visões. Um capanga disparou rumores, as vozes começaram a gritar, e, no meio da confusão, Rodrigo foi retirado do galpão e levado por uma saída lateral. A polícia seguiu rastros, mas perdeu o rastro 2 vezes. O que deveria ter sido um resgate virou um sequestro. E no rastro do sequestro, alguém deixou um aviso claro. Quem se envolvesse demais pagaria preço. A notícia correu como água fria. O abrigo, o café, a banca de seu Mário, todos sentiram o peso. Para o bairro, a sensação foi de impotência. Para Lívia, a sensação foi de urgência que queimava nas mãos. Ela não conseguia aceitar a ideia de que alguém que havia sido seu vizinho, que tinha um relógio cujo brilho ativara a empatia, estivesse agora nas mãos de homens que respiravam medo. Doutora Vera convocou uma sala de reunião no abrigo, com as luzes baixas, e falou com disciplina. Havia que agir, mas com mais cautela. O delegado avisou. A linha que separa um resgate de um erro é extremamente tênue. Havia que traçar planos com uso de tecnologia, com mandados e tempo. A ideia de invadir um esconderijo sem provas é um convite ao desastre. A perícia requeria provas, a polícia requeria mandados, os voluntários requeriam proteção. Tudo pedia paciência, e a paciência era um luxo caro. Foi então que, numa conversa entre doutora Mariana e o delegado, surgiu uma possibilidade que soava improvável. Uma infiltração com cobertura policial, usando a própria habilidade de Lívia para se aproximar sem levantar suspeitas. A ideia foi descrita em voz baixa, com o cuidado de quem não quer transformar coragem em imprudência. A proposta era a seguinte: Lívia poderia, sob cobertura e com suporte técnico, tentar localizar onde Rodrigo estaria, usando sua habilidade de observar detalhes pequenos que passavam despercebidos. Ela não seria enviada sozinha. Um agente entraria junto, mais distante, com o microfone. Haveria ainda um botão de pânico no casaco de Lívia e uma equipe pronta para agir a partir de um código. O delegado prometeu que não haveria exposição desnecessária. Doutora Vera revisou mentalmente a logística de acolhimento para o caso de algo dar errado. Doutora Mariana colocou as medidas legais sobre a mesa. Todos entenderam que se tratava de risco real. Lívia ouviu cada palavra com a atenção que sempre tinha, de quem desmonta um problema peça por peça. Ela sentiu medo e disse que sentia, mas também afirmou com simplicidade que não poderia simplesmente ver alguém levado. Havia em sua voz uma determinação que não pedia aplauso, pedia ação justa. Os dias seguintes exigiram preparo. Havia aulas rápidas, treinamento para apertar o botão sem causar estalo logístico, instruções sobre como agir em caso de agressão e o compromisso de que, se qualquer coisa acontecesse, a equipe inteira interviria com máxima velocidade. Uma câmera descartável seria escondida no broche de Lívia, um microfone costurado na gola. O agente de plantão seria identificado apenas por um sinal de pé, um toque no bolso. Tudo era mínimo, quase invisível, exatamente o que uma operação discreta precisava. Quando a ocasião surgiu, aconteceu num entardecer sem nuvens.
Um informante marcou encontro num galpão similar, outro ponto de cobertura de Silveira. A ideia era fazer Lívia ser vista por olheiros, propor diálogo e, assim, identificar onde Rodrigo poderia estar. Ela entrou sem alarde, com um casaco grosso e uma mochila. Seu botão de pânico vibrava quieto entre os fios de lã costurados. Ao seu lado, um policial disfarçado como segurança se mantinha distante, comunicando via fone de ouvido, atento ao sinal transmitido pela câmera oculta. No galpão, cheirava a ferro e óleo velho. Havia paletes de madeira empilhados, alguns colchões velhos encostados e um rádio que rangia uma música de fundo. O cenário não lembrava filmes, era gasto, sujo e real. Lívia caminhou com passos que, por fora, eram hesitantes, por dentro, firmes. Ela sorriu para um rapaz que fumava ao canto, cumprimentou com uma naturalidade que não soava teatral. Seus olhos, treinados a notar detalhes, procuravam pontos de fuga, rostos conhecidos, marcas de correntes. "Você viu Rodrigo?" perguntou ela como quem faz pergunta inocente de rua. Uma gargalhada seca respondeu. Um homem alto de tatuagens discretas aproximou-se. "Quem quer saber?" disse desconfiado. Lívia respondeu com a honestidade típica. Contou que vinha de um abrigo onde conheceram um casal de idosos, que o nome Rodrigo surgiu em conversas e que ela estava preocupada. Era a desculpa e também a verdade. O homem riu e falou algo que fez o estômago de Lívia afundar. Rodrigo tinha sido levado para um acerto mais ao sul, para um armazém que servia de depósito e passagem para muitas coisas. Ele apontou com um gesto para uma estrada de terra. Tudo isso foi relatado ao policial pelo fone, e com a voz baixa, o delegado ordenou movimentação. Mas a sorte não favorece sempre que se lhe pede. Naquele final de tarde, um carro que não estava previsto apareceu. Um capanga novo, provavelmente vigiando a área, surpreendeu a movimentação. Em questão de segundos, o que parecia um encontro controlado virou um risco evidente. Homens se aproximaram para conferir. O policial de cobertura tentou interferir e foi contido com empurrões. Lívia tentou recuar. Ela tinha o botão no casaco e apertou, um gesto simples que enviou um sinal luminescente à viatura. A resposta do delegado foi imediata. A equipe avançaria. Mas, antes do avanço, um golpe baixo. Alguém pegou uma criança que estava próxima ao acesso e a colocou entre os dois grupos como escudo. Era um movimento calculado para paralisar a polícia e transformar tudo numa cena onde vidas inocentes podiam ser usadas como escudo. No meio daquela confusão, uma figura familiar surgiu. Isabela, a criança que Lívia tanto protegera nos primeiros dias. Como e por que a garotinha estava ali, entre aquelas caixas e vozes ásperas? A resposta que veio depois foi dolorosa. Carla havia saído para buscar mantimentos e, na volta, encontrou Rodrigo, que estava confuso, e pediu para entrar no galpão. Alguém, num movimento temerário, havia trazido a criança para o local convencido que ninguém faria um movimento brusco. A visão de Isabela ali atravessou o sangue de todos que a conheciam. Para Lívia, aquilo foi um corte de lâmina. Em vez de recuar, correu. Quando ela avançou para proteger a criança, um capanga tentou empurrá-la. Ela ergueu os braços, entrelaçando-se ao corpo da menina como se fosse um escudo humano. Havia gritos, vozes que pediam calma e a polícia que tentou minimizar riscos. Em meio à pressão esmagadora, uma mão bateu na cabeça de Lívia. Não foi golpe com intenção de matar, mas suficiente para fazê-la perder o equilíbrio e cair batendo o ombro num canto de madeira. A dor veio como uma onda, o som de algo sendo quebrado, uma costura que estourou. Isabela começou a chorar. Alguém prendeu o choro tampando a boca dela com pressa. A cena era sufocante. O delegado, vendo a criança em risco, tomou a decisão que sempre ensinado a ser a única possível: salvar primeiro as vidas inocentes. Com comandos claros e a velocidade de quem tem treinamento, a equipe entrou em ação. Usaram granadas de luz, não para ferir, mas para desorientar, e um som alto que fazia as vozes secarem. Os capangas se dispersaram tentando proteger rotas de fuga. Em meio ao tumulto, salvadores pegaram Isabela e a levaram para um local seguro.
Rodrigo foi encontrado a poucos metros, confuso, ferido no braço, mas vivo. Silveira conseguiu escapar naquela noite, sumindo nas sombras como sempre. Lívia havia se ferido ao cair. Não era algo para contares de herói, era ferimento real que precisou de sutura. Levou pontos no ombro e recebeu analgesia. Havia um hematoma no rosto, perto do olho, mas nada que comprometesse sua vivacidade. Ela, porém, estava abalada. A sensação de que um plano de proteção havia quase se transformado em tragédia. Quando peito e costura aceitaram a calma, ela prometeu, rindo com olhos cheios de lágrimas, amanhã eu levo biscoitos. No rescaldo, Rodrigo foi preso. Não havia ainda uma sentença, nem confissão completa. Havia, sim, fatos. Ele estava na cena. Havia movimentações suspeitas, e sua presença em locais atrelados a transferências havia sido comprovada por extratos solicitados nos dias anteriores. A perícia, acionada após a primeira denúncia, levou 48 horas para analisar assinaturas e documentos. Encontraram indícios de falsificação em contratos de venda, não uma prova absoluta de culpa, mas pista forte para a investigação. Silveira, por outro lado, havia sumido temporariamente. Para prender alguém com o porte dele, era preciso algo mais: inteligência, cooperação e tempo. Nas semanas que se seguiram, o processo se desenrolou como tecido que se estica. Perícia confirmando a adulteração de assinaturas em 3 contratos, elogios ao trabalho conjunto entre assistente social e delegacia, ordens de restrição pedidas por doutora Mariana para proteger o casal. Rodrigo, no interrogatório, inicialmente negou o envolvimento direto, culpando terceiros e descrevendo-se como alguém pressionado por dívidas. O discurso oscilou entre culpa e confusão. Em algum momento, quando confrontado com extratos que mostravam transferências para contas ligadas à agiotagem, Rodrigo cedeu. Não houve um confessionário grandioso. Houve uma conversa longa, com pausas, sobre como a necessidade torce o caráter. Ele admitiu ter vendido alguns móveis, assinado papéis e se associado a pessoas que lhe prometeram solução. A narrativa de vício em apostas e dívidas foi colocada em mesa, não como desculpa, mas como contexto. Silveira, entretanto, ainda era um nome na sombra. A polícia fez buscas pela região onde seus negócios pareciam concentrados, e com a ajuda de um delator que temia a cadeia, finalmente conseguiu localizar um imóvel usado como central de operações. Um prédio com salas falsas e um escritório que servia apenas de fachada. A operação para prendê-lo foi conduzida em silêncio pelos dias de investigação. Quando o cerco foi consolidado, a presença dele não foi uma surpresa para muitos. Apareceu numa manhã com semblante fechado, tentando dissimular surpresa. As ordens eram claras, ele foi preso. Os capangas, alguns já conhecidos do distrito por pequenos delitos, também foram detidos. A notícia correu pelo bairro como se uma sombra tivesse sido puxada para fora. Na delegacia, Rodrigo se apresentou com sinais de abatimento. Em visitas monitoradas, entre interrogatórios e audiências, começou a falar com mais franqueza. Admitiu que tinha participado de negócios duvidosos, que havia assinado alguns papéis sem entender todo o conteúdo, que as promessas de resolver as dívidas o puxaram como ímã. No rescaldo, Silveira, entretanto, ainda era um nome na sombra. A polícia fez buscas pela região onde seus negócios pareciam concentrados e, com a ajuda de um delator que temia a cadeia, finalmente conseguiu localizar um imóvel usado como central de operações. Um prédio com salas falsas e um escritório que servia apenas de fachada. A operação para prendê-lo foi conduzida em silêncio pelos dias de investigação. Quando o cerco foi consolidado, a presença dele não foi uma surpresa para muitos. Apareceu numa manhã com semblante fechado, tentando dissimular surpresa. As ordens eram claras, ele foi preso. Os capangas, alguns já conhecidos do distrito por pequenos delitos, também foram detidos. A notícia correu pelo bairro como se uma sombra tivesse sido puxada para fora. Na delegacia, Rodrigo se apresentou com sinais de abatimento. Em visitas monitoradas, entre interrogatórios e audiências, começou a falar com mais franqueza. Admitiu que tinha participado de negócios duvidosos, que havia assinado alguns papéis sem entender todo o conteúdo, que as promessas de resolver as dívidas o puxaram como ímã. Não havia, em sua fala, justificativa que anulasse o dano feito,
mas havia remorso. Em uma das conversas, seu olhar ficou baixo e ele falou, para si e para as paredes: "Eu não queria fazer isso com meu pai." Foi um pequeno sinal de arrependimento. Doutora Mariana, com a postura de quem aconselha sem compactuar, inscreveu o pedido por tratamento para dependência e acompanhamento psicossocial, sugerindo a possibilidade de uma medida que combinasse responsabilização com reabilitação, dentro da lei. O juiz acolheu a necessidade de um tratamento como condição para medidas alternativas, sempre dentro dos limites legais. Enquanto isso, a vida de quem foi ferido ou ameaçado seguia sua rotina lenta de cura. Francisco e Helena receberam tutela temporária da prefeitura. A casa antiga, bloqueada por determinação judicial, ficou sob inventário até que peritos pudessem confirmar a validade dos contratos. O relógio de Francisco foi devolvido após constatação de que fora trocado de lugar, sem comprovante de venda regular. Um gesto pequeno que devolveu mais do que um objeto. Devolveu memória. O abrigo que havia acolhido Carla e Isabela tornou-se por alguns meses a casa improvisada de quem precisava recompor. Carla, após noites de dor, começou a frequentar reuniões de apoio e a se inscrever em cursos de capacitação que doutora Vera indicou. Havia oferta de trabalho nas lojas parceiras do programa social, e alguns amigos do bairro se juntaram para levar comida quente, roupas e conforto. A cidade, que muitas vezes é um conjunto de estranhos, mostrou o melhor quando se reuniu em torno do que estava quebrado. A repercussão nas redes sociais, que começara com uma linha de julgamento, mudou de tom. A história da garotinha que ofereceram cobertor foi recontada com ternura. Uma vaquinha foi organizada por moradores e por um grupo de jornalistas locais que decidiram dar visibilidade às necessidades práticas da família. Custo de mudança, pequenas reformas e acompanhamento médico. A campanha cresceu, mais por empatia que por espetáculo. Pessoas ofereceram serviços, um pedreiro propôs consertar o teto, uma funcionária de imobiliária doou horas de busca por casas acessíveis e um pequeno comerciante anunciou vaga de emprego para quem quisesse aprender. A cidade, finalmente, parecia corresponder ao cuidado que a reuniu no ponto encharcado de chuva. Lívia recebeu ofertas de trabalho com prudência. Uma ONG local, que acompanhava casos de vulnerabilidade, ofereceu para contratá-la como cuidadora e acompanhante social. Não foi uma doação paternalista, foi uma proposta de dignidade, pagamento por serviço, reconhecimento. Ela aceitou. Havia uma alegria calma em seu rosto quando falou sobre o trabalho. Não pela remuneração, mas por poder continuar perto de quem precisava, por transformar cuidado em ofício. A casa para onde Francisco e Helena voltaram, meses depois, foi fruto de uma mistura de doações, economia municipal e a vaquinha pública. Não foi uma mansão. Era uma morada simples, com janelas que pegavam sol na parte da manhã. Havia uma escada baixa para facilitar a mobilidade, uma cozinha reformada e um cantinho com um rádio que tocava aquelas músicas que devolvem memórias. No dia em que as chaves foram entregues, houve uma festa pequena. Bolo de padaria, as cadeiras do abrigo e um cartaz escrito com letras infantis que dizia: "Bem-vindos de volta." A cidade inteira, de alguma forma, compareceu. No campo jurídico, o processo que envolvia Rodrigo evoluiu com calma técnica. As perícias confirmaram a falsificação de assinaturas em vários contratos. A acusação formal incluiu apropriação indevida e participação em esquema de agiotagem. As medidas protetivas e pedidos de reabilitação foram encaminhados. Silveira foi acusado de organização criminosa e agiotagem. Os capangas foram denunciados por coação e ameaça. Não houve promessas de prisão imediata para todos. A justiça seguiu passos e prazos. Havia a certeza, contudo, de que quem se beneficia da vulnerabilidade alheia não ficaria impune. No meio dessa trama de justiça e reabilitação, um novo capítulo se abriu. A ideia de família escolhida, que havia nascido naquele ponto de ônibus, ganhou forma concreta. A comunidade, movida por afeto, começou a articular um processo de adoção simbólica. Pessoas que não eram parentes de sangue decidiram criar vínculos de cuidado. Para Lívia, houve uma proposta ainda mais concreta:
A amiga do bairro, Ana Paula, que havia ajudado Lavaquinha, ofereceu que ela pudesse morar em sua casa por um tempo com contrato de apoio mútuo. Não foi adoção formal de imediato, foi um convite para costurar uma rotina de família que se escolhe. Ao mesmo tempo, o abrigo ofereceu acompanhamento para que uma guarda legal, com todos os trâmites e garantias, fosse avaliada caso Carla e Isabela precisassem de estabilidade temporária ao resolverem seus assuntos. A ideia era manter as opções abertas, com respeito pelo vínculo materno. Rodrigo, por sua vez, entrou em tratamento para dependência, conforme recomendação médica. Não por promessa de cura mágica, mas por um tratado de possibilidades, sessões, acompanhamento ambulatorial, mudanças de comportamento que demorariam meses, talvez anos. Ele começou a fazer terapia, a frequentar grupos e a acompanhar de longe os passos que davam respeito à prestação de contas. Em algumas visitas monitoradas, recebeu a mão de Francisco, não como aprovação plena, mas como sinal de que havia portas entreabertas se a recuperação fosse real. A justiça, enquanto tribunal, avaliava provas. A cidade, enquanto tribunal social, observava mudanças. Em termos de narrativa pública, a história que começara com um guarda-chuva agora seguia por caminhos de reconstrução. A inauguração da Casa Nova dos Idosos foi um ponto alto. Havia mesas compartilhadas, risos tímidos e um bolo amarelo que lembrava bolo de festa de bairro. Lívia cantou uma música que Helena lembrava, e na cozinha, Francisco voltou a ajeitar o relógio que, por um instante, pareceu ter voltado a marcar horas com sentido. Não era um conto de final perfeito, era um compêndio de pequenas vitórias. Em seus discursos, as pessoas repetiam uma mesma ideia: somos uma rede. E não era frase vazia, eram práticas, atos de levantar móveis, doações, visitas semanais. Alguns meses depois, em uma sala de reabilitação, Rodrigo olhou para o espelho e viu o homem que precisava construir. Sentiu vergonha, sentiu dor, mas também se permitiu a esperança dura. Visitantes autorizados vieram, doutora Mariana com voz firme e acolhedora, o delegado Carvalho com palavras que lembravam um caminho longo, mas possível. Alguns voluntários do abrigo, incluindo Lívia, que o encararam sem ódio, apenas com a seriedade de quem sabe que consequência é parte de reparo. Em uma conversa acompanhada por assistentes sociais, Rodrigo pediu perdão, não por imagem, mas por desejo genuíno de reparar. O epílogo da trama cotidiana foi delicado. As prisões de Silveira e dos Capangas foram noticiadas, os processos correram com a morosidade da justiça, e o bairro seguiu seu tempo. A vaquinha alcançou sua meta e permitiu não só a compra de material para reformas, mas também a criação de um fundo de emergência para casos futuros, um tipo de rede que moderniza a caridade. A ONG que contratou Lívia cresceu em capacidade de acolhimento, e ela, agora com contrato, participou de cursos que a qualificaram como cuidadora profissional. Houve também momentos de ternura que salvaram o tom de tudo. Uma tarde em que Helena ensinou Lívia a fazer doce de leite numa panela velha. Francisco contando para a neta de criação sobre as cidades que visitara quando jovem. Carla, agora com um novo emprego temporário num ateliê de costura que a aceitou para aprender uma nova profissão. Isabela, que crescia com a segurança de uma rede que a envolvia, rindo alto ao ver um passarinho no parapeito da janela. Essas pequenas cenas teciam a verdade central: o cuidado constrói. E, num gesto simbólico, a cidade organizou um evento de agradecimento. Não foi uma festa pomposa, foi um encontro de vizinhos, com palavras simples. O delegado Carvalho falou sobre o trabalho conjunto entre órgãos. Doutora Mariana lembrou que a lei serve para proteger e não só punir. Doutora Vera saudou a persistência de quem quis cuidar. Lívia, com o casaco que agora tinha remendos novos de quem havia costurado para ela, subiu num banquinho e falou com sua voz que sempre fora direta. Não foi só eu, disse, foi todo mundo. A frase, curta, foi suficiente. As mãos bateram, não por espetáculo, mas por reconhecimento. Havia pessoas ali que largavam horários de trabalho para visitar, outras que davam conforto num domingo chuvoso.
A frase de Lívia fechou o círculo. O gesto do guarda-chuva fora o começo, mas a continuação fora trabalho coletivo. Meses depois, em visita monitorada, Lívia encontrou Rodrigo. Ele não era mais o mesmo rosto das primeiras notícias. Havia marcas, mas também a humildade de quem teve de encarar erros. Eles conversaram sobre escolhas, sobre braços que falam mais alto que palavras. Rodrigo prometeu não repetir aquilo. Ofereceu, tímido, a ideia de fazer parte de um projeto social que ajudasse pessoas a não entrarem em dívidas. Lívia, com aquela incrível mistura de ternura e firmeza, respondeu que o perdão não apagava a responsabilidade, mas que reconstrução era possível com trabalho. A última cena, uma que não pretende encerrar a vida, mas mostrar o caminho, foi a inauguração modesta da casa recuperada. Havia fita de presente, fotos e um quadro simples com uma frase que alguém escrevera: "Casa é onde se escolhe ficar junto". No instante em que as chaves foram entregues a Francisco e Helena, Lívia segurou a mão de Isabela e falou uma palavra que era promessa e gratidão: cuidar. Ao fim, a cidade aprendeu algo que não cabia em manchetes, que um gesto pequeno, um guarda-chuva, uma manta, um telefonema, pode desencadear uma cadeia de cuidado que transforma vidas. Não há mágica nisso, há escolha. Escolha de agir com dignidade, escolha de exigir justiça com humanidade, escolha de providenciar cuidado quando o sistema falha. E, como em toda história de reconstrução, o caminho continua. Há atendimentos marcados, processos em andamento, tratamento, dias de sol e dias de chura. Mas há, sobretudo, uma diferença essencial. Agora, há gente que se olha e decide não virar as costas. Se esta palavra te tocou e você acredita que gestos pequenos importam, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e, se puder, envolva-se com iniciativas locais que acolhem quem mais precisa. Nós somos, afinal, a rede que todos os dias escolhe continuar.